Aquela mulher muçulmana que Jesus lhe apareceu em Meca. Esse testemunho é muito forte, Manel. Manel, esse testemunho daquela senhora é muito forte. Nos anos 80, uma mulher foi em Meca celebrar Maomé. E naquele ano morreram muita gente em Meca, porquanto Satanás se manifestou e o muro caiu e milhares de pessoas, e o número que eles notificaram não era o número certo. Muita gente teria morrido naquele ano. Mas uma mulher viu Jesus e Satanás gritava: Não, 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 não. Não aceita, não, 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 você é minha. E a mulher escolheu embora Jesus. Eu creio que a mulher disse: Toda vez que você se apresenta, eu não sinto paz, mas esse aqui é diferente, pá. Estou a me sentir bem. Acho que eu vou abandonar essa paz para ir você. Quando você fica diante de ti, fico perturbada. Não. Então, esse é o verdadeiro, afinal, pá, estamos enganados. E Jesus lhe disse: Estes estão condenados. Só eu já contar, tipo, eu também afinal me contaram. É muito forte, né? Estes estão perdidos, estão a adorar o diabo. Vocês adoram esse que está aí. O verdadeiro Deus, tu aqui eu. Lá no teu país, todos estão perdidos. E Jesus lhe levou no país dele. Ele mostrou igrejas todas caídas no mundo inteiro. E ele falou assim: Eu vou levantar uma igreja na África. Só que não lhe falou país. Uma igreja, minha igreja. Uma igreja viva e que vai libertar o povo, o meu povo. Ouviram? E quando o Manel me viu a pregar no deserto, ele se lembrou que teria ouvido falar do mesmo muçulmano a respeito de uma igreja que seria levantada na África. Porventura, não é este homem que Jesus falou, aquela mulher do Togo, até o país, não esqueci. Porventura não é essa igreja. É incrível, ouviu? Uma mulher chamada não sei quem Bamba, da Bulgária, era chamada como uma maga, profetisa do inferno, claro. E muitas das suas adivinhações aconteceram, como a queda das Torres Gêmeas, o fim do comunismo. E ele falou que seria levantado um profeta na terra. E esse profeta viria para restaurar a igreja. É incrível. Baba Vanga, ok. A Baba não é Vanda, não. Vanga. A Baba Vanga adivinhou a aparição de um grande profeta na terra. Queria restaurar a igreja. É incrível. Quer dizer que eu sou um fenômeno deste milênio, do terceiro milênio, depois de Cristo, e do primeiro século do terceiro milênio. Como falou Stein 21, com 4 horas de atraso. Com 4 horas de atraso, mas em boa hora me apresentei. Quer dizer que em 2000
Tem que ser o ano que tem que começar a guerra. Aleluia, aleluia, oh, aleluia. William Branham profetizou, disse que Deus levantaria um profeta na terra, um grande profeta na terra, algures, é muito forte. Quantos não falaram do homem? Aquele que clama, ele responde. Aquele que confessa, ele perdoa. Lesse Samuel, lhe foi revelado uma grande chuva que cairia na terra. Seria como uma chuva seródia que regaria a terra, e a terra toda seria inundada com a chuva. Ele responde, aquele que confessa, ele perdoa. Amém. E o profeta já está entre vocês. O restaurador da igreja e de Israel já está entre vocês. O grande profeta que apareceria a algures e já tem uma identidade. E podem dizer já a madre, a prima da Esmeralda, já tem identidade. Oh, glória. Falência na Igreja Católica. As madres estão aí nas hortas já todas lambiscadas para ir buscar algumas folhas para virem comer. Sem nada. Mata bicho, papa, almoço rama, jantar, papa de farinha ou farinha de papa, sei lá como é que é. Desespero total na Igreja Católica. Fome nos conventos. Faliram. Falência. No Brasil estão a andar de casa em casa a cobrar os dízimos. Os padres. É muito forte, né? Ir atrás dos dízimos. Não é isso que eles criticavam os evangélicos. É o que eles estão a fazer agora. As madres agora já vão se prostituir assim fora. Antes se prostituíam lá dentro. Lá não tem dinheiro, vão agora se prostituir fora. É capaz de lhes autorizar. Vão buscar dinheiro e trazer dinheiro para os padres comerem. Os marimbondos do MPLA que guardaram dinheiro nas malas e nos contentores vão achar agora novas prostitutas. Paróquia da Santa Quitéria enviou carta para o Vaticano a dizer o quê? Que estão a passar fome. E ao pouco que eles amegalharam, lhes foi tirado.
Conde Payame. Ah, o pouco que eles sabem, galera. O Yalo voando cá. Conde Payame, quando falava Angola, tremia. Hoje, agora, tá no inferno. Ninguém fala dele. Ah, escreveram carta para pedir bênção. Não é brincadeira, não. Os bois do Conde Payame, assim, todos já acabaram de morrer. Porque os bois dos padres estão a morrer. Todos os animais. Todos os animais nas fazendas morreram. Eles estão a falar, esse homem de Coca-Cola está a acabar conosco, vai nos matar com fome. Quem diria? Aleluia. Quando Lipama morreu já pobre, né? Então toda a riqueza tinha acabado. Viu? Notícia aqui. Vi, ele falou que o resto que ele tinha amegalhado, o português lhe roubou com ele. A família dele em fusão. Ah, pediram bênção do Papa por causa dos padres que estão a morrer. Né, Chiquinho? Que estão a morrer muitos padres. Como é que estão a pedir bênção do mesmo maribundo? Ele mesmo está doente. Estão a pedir. Hã? Ele próprio que está. Mas esse também é muita cegueira mesmo, né? Estão a escrever carta para um doente, para lhes abençoar, que estão a morrer muito. Está bem mal o gajo, né? Porque ele já não terá mais condições para prosseguir. Vai fazer o quê? Talvez só um papa só mesmo para aparecer, para vir saudar. Trabalhar mais, fazer missa. Já não aguenta mais. Está totalmente desgastado. Isso que eu falei, o Edilson me mandou uns vídeos. Ele já nem está mais metendo mais bata. Quem me viu aqueles vídeos aí? Ali empurrado na cadeira de roda com a calça dele. Hã? Com uma roupa assim, para irem lá na praça para saudar as pessoas. Tem ainda, vixe, né, Dinei? Os tubos nas narinas, bem desfigurado. Pedir bênção a um doente. Ao lado do rosto está preto. Ó terra. Bispo Manuel tem experiência para contar. Põe a ele. Pode falar, homem. Amém, amém. Mestre, muita Glória a paz. Deus. Amém. Amém. Sim, mestre, queria compartilhar essa visão que eu tive, né? Foi já há uma semana e tal que eu tive essa visão através
de umas situações que estão a ocorrer. Então, decidi, fui orar, depois da live, fui orar e estava assim a orar, 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 e tive duas visões ao mesmo tempo. A primeira visão foi que eu estava a pedir justiça, né, por causa de uma situação, e eu fui cair na história de Moisés e Coré, aquele que estava a tentou levantar uma rebelião contra Moisés. Moisés se prostrou, foi pedir a Deus, e conhecemos a história que eles foram engolidos, desceram para o inferno vivo. E então também disse, não, vou orar, vou pedir justiça. Que assim que eu fui me prostrar para orar, tive uma visão. Primeira visão, não foi no sono, foi assim, em plena oração. A primeira visão foi que vi o Senhor Jesus Cristo, estava na cena da crucificação. O Senhor me mostrou a cena quando ele estava a ser crucificado, e aquela multidão toda que estava aí, o Senhor na cruz do Calvário, o sangue a verter, ele crucificado, e muita gente, os soldados romanos, as pessoas que estavam todos lá na crucificação, e eu estava assim como espectador a ver aquela cena, até quando o Senhor disse, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão a fazer. Eu tive essa visão no momento que eu estava a orar para pedir justiça, e depois eu entendi que o Senhor estava a me dizer que nós temos que perdoar, tem que perdoar, tem que perdoar. Então tive aquela visão, comecei a contemplar aquela cena da crucificação, e depois dessa visão tive outra visão que o Senhor me mostrou, e eu vi uma serpente. Ele me mostrou uma serpente, e, e essa serpente, havia um homem, e ele agarrou assim a serpente aqui na cabeça, e, e esse homem apertava no pescoço da serpente, e o pescoço, e a serpente, já depois de tanto lhe apertar no pescoço, e eu vi a mão desse homem, foi uma mão negra. Eu vi a mão negra e magrinho, assim apertar no pescoço da cobra, mas apertou, a cobra ficou agoniada, depois parou de mexer a cobra, e o homem ficou assim a apertar a cobra, assim, os olhos quase a saírem, como alguém que está lhe apertando o pescoço, que já não tem ar para respirar. E depois eu vi a cobra parou de se mexer, mas ela apertava com uma força que até as veias do braço dele saíam assim. E depois eu escutei uma voz que disse: todo o reino das trevas está nesse estado. Todo o reino das trevas está nesse estado. Estão agoniados com a força com que o homem estava apertando essa serpente, e que essa serpente depois parou de se mexer. E depois despertei da visão. Eu vi essa mão que estava a apertar. Era a mão de um homem negro, ainda por cima bem magrinho. Eu disse: esse é o mestre. E a voz me disse: todo o reino das trevas está nesse estado. E depois daí despertei da visão. É verdade. É mesmo assim como estão. Totalmente sufocados. Você tem Bem malucos que estão a sufocado confessar mesmo. isso. Estão a confessar isso, maluco. Por isso tu está a ver essa agitação toda. Os Trump, a China, todos a se atacarem, perturbados, você não imagina. No espírito é muito mais. Isso que está a ver no físico é uma gota da agitação. No espírito, desesperados.
Mas estou a ver a É, cobra parou de se mexer. Eu disse, oh, essas não estão assim. morte na certa. Eu disse verdadeiramente. Chegamos no fim da. Só lhes resta mesmo um pouco de tempo. Aquilo só já. É só já. É só já umas gotas. Daqui a pouco o reino das trevas vai estar no chão. Já era. Já era. Nesse momento estão em agonia. Eu vi essa batalha com a serpente. Uma serpente que tinha uma ferida. E eu encontrei ela, maltratava uma mulher. E eu fui para libertar a mulher. Quando eu cheguei, a serpente me atacou. Enrolou no meu corpo. E eu agarrei a cabeça. Desculpa, só mestre. Eu vi mesmo essa cena também. Vixe, né? Yeah. Sim, vi. Olha, Que ela estava assim a querer enrolar no braço, mas a força era tanta que depois ela largou, ficou só toda esticada assim direita e a mão assim a lhe apertar, mas a mão não parava, mas era apertar com aquela força. E eu vi as veias sair e vi os olhos da serpente, agonia, e já não se mexia mais. e homem que manda força no espírito. Uma força incrível. Força que provém do jejum. Ah, eles vão entregar o domínio. Você não pode imaginar como eles estão agoniados. Por isso vocês vão se agigantar, eles estão a vos fugir, eles perturbar. É terror que vocês não imaginam. Uns estão a desmaiar, uns a vomitar, outros correm no banheiro, desenteria, uns se atiram no chão. Só a foto. Você não ouviu a irmã no Brasil que estava a assistir a live e tinha um feiticeiro ao lado dele, quase que desfalecia, estava a fechar já os olhos, ó, a desmaiar. Outra, olha, a pessoa outra vai morrer. E ele teve que lhe ressuscitar e o homem mandou parar o carro. Então, na primeira paragem, fugiu. Pânico. Arlete entrou no supermercado do quem? Dos indianos lá em Portugal, com mata-bruxo. Aquilo eles chotaram. Não, não vais entrar. Vai embora, vai embora, vai embora. O puto Fred foi no que dos Mamadus. Lhe chotaram. Não, 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 não. Não tem nada que você queira aqui. Não, mas eu. Não, não. Toninho foi no Mamadou, tá dizendo eu quero. Não, 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 não. Não, não, não tem preço. Não, não tem o que você quer. Não tá aí. Não tem. Vai embora. Desespero total. Então, essa serpente, eu lhe agarrei, mas era muito rixa. Mas eu fiz um esforço. Até que arrebentei a cabeça dele. Pua, laca, laca, laca. Então, não é brincadeira, não. Sufocados. Em breve, no fundo, já estamos a ver isso. Vocês vão ver alguns sinais que Jesus fez, que eu ainda não fez, já aconteceram. Sabiam disso? E já agora, a ressurreição dos mortos ao vivo, como morto 4 dias, cegos de nascença, multiplicar pães, não essa multiplicação aí das vossas festas. Traz mesmo todo mundo a ver. Traz os pães, aí são quantos? 5. Vá, distribua ao povo, ok? Transformar a água em um outro líquido. Aqui eu não vou transformar vinho, não. Quereis o que é? Hã? Andar em cima das águas, mas acima de tudo, tirar os mortos das campas. Glória a Deus. Deus abençoe então aí o bispo. Amém, mestre. Amém.
E Coisa nova. depois que a voz ainda Ah, pode escutei, continuar. sim, Uhum. a dizer que nós temos que para nós ficar do lado do vencedor, quer dizer, do lado do homem. Para ficar, aguentam firme aí, porque o outro lado mesmo está mal, está desmoronado, estão caídos. Então Ok. foi essa visão que eu tive. E veja só, o maluco até falou no obreiro. Aproveitem a sombrinha. Como é que é? Qual é o nome que ele chamou? Sombrinha, não. É mesmo, né? Aproveitem a sombrinha de Elias. Aproveitem a sombrinha de Elias. Sim. E ele perguntou: quem é Elias? Elias? Elias é a Bíblia Sagrada. Pai, tive uma visão onde o pai estava sentado de frente a uma casa verde. Pegou um troféu e de repente apareceu uma serpente na frente do pai, Elias. E o pai perguntou: e agora? Elias já está na sua terra. Glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Xe, Casa Verde. Muito forte, pá. Visão da Catarina Lazo. À frente, ainda não entrei, né? Ouviu? De frente de uma casa verde. Pegou um troféu da segunda casa. E de repente apareceu uma serpente na frente do pai. Elias. E o pai perguntou. Ah, do pai Elias. O pai perguntou: e agora? Esse veio para a guerra. Essa é a última serpente. A penúltima, depois que vem o chefe dele. Quer dizer que a serpente, a segunda na linha da sucessão, já foi vencida. Esse que entrou em agonia. Agonia terrível. Ah, e veio uma outra, a última, na linha da sucessão. Acima disso está o Lúcifer. Ok? É incrível. Quer dizer que veio para a guerra, para defender. E viu Stella? Stella tem muita visão. Essa é a serpente dessa casa verde. A serpente da casa semiverde. Já era. Mas na terceira casa não tem lá serpente, não. Aí tem lá as forças especiais, as formigas. Tá mal, pá. Eu vou lhe matar isso aqui. 2029. Quer dizer que as telas te mostraram que a guerra já começou. Muito forte. A guerra já começou. Veio para morrer. Assim como a outra morreu depois de 3 dias. E esse também vai morrer depois de 4 dias. Fiquem debaixo da sombrinha de Elias, já? Não saia da cobertura, não. Senão vão te matar.